Olá pessoal, tudo bem? Professor Rogério Lucena e hoje nós vamos falar sobre pedestrianismo, isto é, corrida de rua. Algo que tem dominado o Brasil nos últimos anos e o mundo já há um bom tempo. Só que a ideia desse vídeo é falar sobre as melhoras ou não, isso é, os benefícios ou até os malefícios que a corrida de rua, que a prática do pedestrianismo pode produzir. Então, para isso, me acompanha para a gente entender fisiologicamente o que está acontecendo ou o que é promovido durante a corrida. Antes disso, a gente vai olhar alguns dados que confirmam a relevância da prática da corrida. Acompanhe os slides. Os dados estatísticos de corrida de rua mostram que, em 2024, cerca de 7,5 milhões de brasileiros estavam envolvidos em práticas de corrida de rua, com participação crescente nas maratonas e nas corridas regionais. Vejam que esse número é muito grande. É uma parcela da população brasileira que se dedica a uma prática esportiva regular que vem ganhando corpo, vem ganhando notoriedade na mídia. Só que temos mais dados. A São Silvestre, uma prova muito tradicional da cidade de São Paulo, em 2024 apresentou 25 mil participantes. A Associação Internacional de Atletismo, a IAAF, relata que a participação em corridas de rua cresceu nos últimos 20 anos de 5 a 10% daquilo que já era praticado no mundo afora. Além disso, globalmente estima-se que 500 milhões de pessoas ao redor do mundo, nós estamos falando algo em torno aí, uma conta pela outra, em cada 16 pessoas tem uma pessoa no mundo correndo, Basicamente, a quantidade e a tendência dessa prática crescer entre faixas etárias mais jovens é algo muito relevante. Vamos entender agora quais são os ganhos fisiológicos que a prática da corrida promove. Acompanha. Pensando na massa muscular, pensando especificamente na massa muscular, a corrida de rua fortalece os músculos das pernas, do quadril e do core, da área abdominal. Além disso, tem um impacto positivo em toda a parte estrutural, principalmente em músculos auxiliares, aqueles que estão diretamente estabilizando ou às vezes são até antagonistas do músculo envolvido com a corrida, do músculo agonista da corrida. Isso acaba melhorando a postura e o equilíbrio das pessoas que praticam essas corridas. Além disso, quando nós olhamos especificamente para o controle metabólico do corpo, as corridas acabam reduzindo os riscos de desenvolver diabetes tipo 2. Isso é, a corrida melhora a sensibilidade à insulina, que é algo essencial para o controle do açúcar no sangue. Então, esse processo de funcionabilidade que a corrida promove no grupo muscular acaba aumentando a absorção de açúcares sem a necessidade de insulina presente. Algo que é muito importante e relevante. No coração, isso é, no músculo cardíaco, é observado o aumento do fluxo sanguíneo e o aumento do consumo e bombeamento de oxigênio, o que acaba tornando esse coração uma estrutura altamente eficiente, melhorando a capacidade de bombeamento, porque o volume sistólico, que é aquela quantidade de sangue que é ejetada por batimento, se torna mais eficiente e isso acaba promovendo uma diminuição da frequência cardíaca. Então, corredores em repouso têm frequências cardíacas muito mais baixas do que aqueles que são sedentários, que não são praticantes de corrida de rua. Algo que garante um músculo mais eficiente que pode se dar ao luxo de bater menos vezes. Estudos que foram publicados no Journal of American College of Cardiology demonstram que corredores têm 50% menos riscos de morte por doenças cardiovasculares quando comparado com os sedentários. Então a prática da corrida de rua é algo
protetivo ao sistema cardiovascular. Dá uma olhada no que acontece na densidade mineral óssea das pessoas, né? Quando a gente olha, a corrida ela tem um impacto positivo na densidade. Ajuda a prevenir condições de osteoporose. O mecanismo de carga de impacto cria um fenômeno chamado efeito pisoelétrico, e esse efeito pisoelétrico estimula a osteogênese. Então, praticantes de corrida têm maior densidade mineral óssea em virtude desse efeito pisoelétrico, desse efeito de cargas sobre as epífises dos ossos, aumentando o processo de osteogênese e fortalecendo os ossos. Dá uma olhada no cérebro agora. Durante a corrida, o corpo libera neurotransmissores e um deles é a endorfina, que ajuda a melhorar o humor. O humor das pessoas é melhorado, que essa melhora acaba diminuindo os sintomas de depressão. A prática regular também alivia e combate quadros de insônia. Ele acaba interferindo no ciclo circadiano que melhora a qualidade do sono dessa população. Algo altamente viável e proveitoso. Bem, com tantos benefícios assim, né, é algo da gente se atentar. Puxa vida, a corrida é o esporte ideal. Contudo, existem alguns fenômenos que precisam ser observados. Só que antes de eu comentar sobre esses fenômenos, sobre esses possíveis agravos, deixa o seu like, se inscreve no canal, faz o seu comentário. Esse vídeo ou esses vídeos que eu tenho feito para você. Se você acha que esses vídeos têm sido úteis para a sua vida, comenta aqui no canal. Coloca lá o seu comentário, dá sugestão. Né? As sugestões são muito importantes para que eu possa falar daquilo que você quer ouvir. Isso é, daquilo que você gostaria de entender. Mas vamos olhar agora os possíveis, vamos dizer assim, riscos potenciais que podem se apresentar. Acompanha comigo a imagem. Os possíveis prejuízos e riscos que podem acontecer, eles vão aparecer em algumas áreas, como por exemplo, lesões musculoesqueléticas. A sobrecarga nessas estruturas podem produzir alguns danos, principalmente se você é um iniciante e não segue uma programação adequada durante seus treinos. As tendinites, as fraturas por estresse, os entorses, eles podem estar presentes. E essas tendinites, que são inflamações nos tendões, especialmente no joelho, que é a chamada síndrome da banda iliotibial ou até no tornozelo, podem ser fatores que vão diminuir a sua frequência na realização das corridas. As fraturas por estresse, as microfraturas nos ossos, particularmente nos pés e nas pernas, são decorrentes de impactos repetitivos, porque a corrida é uma prática esportiva cíclica e você repete inúmeras vezes o mesmo movimento. Os entorses e as extensões são problemas das articulações e músculos devido à falta de uma preparação adequada para exercer essa função. Mas ainda temos outros danos, por exemplo, arritmias cardíacas, sobrecargas cardíacas em pessoas que não estão sendo adequadamente instruídas e que fazem periodicamente os seus exames, podem se apresentar principalmente quando os limites não são adequadamente ajustados e respeitados, né? Perda de massa muscular. Peraí, você acabou de falar, Rogério, que eu tenho ganho de massa muscular, mas como é que pode ter perda de massa muscular? A sarcopenia, ela é proveniente do excesso de sobrecarga, isso é, a prática, a frequência da corrida em grande quantidade, sem uma nutrição adequada e sem estímulos contra a resistência, trabalhos de força, que muitas vezes não são realizados ou são deixados de lado. Como o corpo precisa de muito combustível, isso é, substrato, ele pode degradar proteínas, produzindo uma quebra proteica, fazendo a chamada transaminação. Então, não só apenas a utilização do carboidrato e da gordura, mas por vezes corredores de provas muito longas podem degradar proteína e, por sua vez, vão perder massa muscular. Um outro problema é a osteoartrite. A osteoartrite é um dano severo que pode acontecer nos processos, né? O impacto
repetido das articulações, principalmente joelho, tornozelo e quadril, pode agravar condições como essa, especialmente em corredores de longa distância, corredores de 75, 100 e até 200 quilômetros, corredores de ultramaratona. Um estudo realizado pela University of California mostrou que corredores de maratona têm um risco ligeiramente aumentado, maior para lesões articulares do que corredores recreativos. Então é algo que precisa ficar atento. Então vamos entender agora como a gente pode minimizar isso, né? Como é que eu posso iniciar a prática da corrida e como é que eu posso minimizar tais riscos, já que tantos benefícios fisiológicos estão presentes. Eu quero começar com a melhor instrução. Você deve procurar um profissional de educação física, alguém que é formado, e é isso que eu quero chamar a atenção. Nós temos muitas pessoas achando que sabem prescrever porque foram corredores a vida toda. Eu não quero tirar o mérito da sua prática de muitos anos, mas eu quero dizer que trazer um padrão científico e um conhecimento biomecânico, um conhecimento fisiológico, um conhecimento bioquímico é fundamental para que uma prescrição seja feita da forma adequada. Para pensar, você iria numa pessoa que se intitula médico que não está formado? Ou você passaria por um nutricionista que é apenas um cozinheiro? Então eu acho mais coerente nós pararmos para pensar e usarmos um profissional respectivo para cada profissão. Então procurar um educador físico que seja formado e que tenha a capacidade de poder te instruir, isso é fundamental. Então o acompanhamento profissional é o meu primeiro item. Procure um profissional formado. Hidratação frequente, né? A hidratação ela é antes, durante e depois. Beba água. Isso é fundamental para a qualidade. Nosso corpo, basicamente, 70% tem composição aquosa. Então, nós precisamos de água para que seja hidratado os tecidos. Além disso, uso adequado de um bom calçado. Não economize no seu tênis. Não utilize material de má qualidade. Ah, mas é caro um tênis no Brasil. É verdade, eu sei que isso é caro. Mas procure um excelente tênis. Procure uma boa indicação, leia a respeito disso, porque é fundamental. O mundo ideal seria corrermos descalço na grama. Só que, em virtude de não termos esse tipo de piso para longas distâncias, um bom calçado vai proteger os nossos pés, vai amortecer as nossas articulações e isso é fundamental. O seu professor vai ser capaz de te dar essa indicação. Periodização e descanso. O princípio básico do treinamento é periodizar, isso é, organizar o treino com as sessões de treino, com uma boa nutrição e um bom descanso. Eu sempre comento em sala de aula, um triângulo equilátero, que é um triângulo de 3 partes iguais, ele é composto, para exemplificar o treinamento, com o treinamento, a nutrição e o descanso. Os 3 partes são iguais. Eu treino, eu descanso e eu vou nutrir. Se esse triângulo mudar, se eu treinar mais e descansar menos, eu terei danos. Então a periodização, que é feita pelo profissional de educação física, é fundamental. A prática esportiva não segue o princípio de quanto mais melhor, e sim quanto o ideal é melhor. Presta atenção nessa dica. Além disso, a avaliação médica. Procure um profissional médico competente para que possa avaliar com frequência a sua qualidade de saúde, para que a prática seja algo benéfico e não lesivo para os sistemas corporais. Isso é fundamental. Além disso, uma progressão gradual. Não ache que você que começou a correr agora tem que correr igual àqueles que correm há mais de um ano. Não, faça um processo progressivo. Né? Faça com que isso se torne algo longevo, algo que você consiga levar ao longo da sua vida e com qualidade. Então é fundamental que o ganho de qualidade, de prática seja progressivo. O seu professor de educação física vai ser capaz de te dar essas instruções. Isso é fundamental nesse processo. Pois bem, se até aqui essas informações surtiram efeito para você, se você gostou da ideia, se prepare. Né? A gente pode ver que os efeitos fisiológicos são fantásticos. Se os cuidados forem tomados, se os profissionais adequados estiverem exercendo a sua respectiva função nesse processo, você vai ter uma boa qualidade de vida. E eu vou te dizer uma coisa, o seu eu do futuro,
ele vai agradecer em virtude de uma prática regular. Muito obrigado pela atenção de vocês. Deus os abençoe. Não deixe de deixar o seu like aí, não deixe de comentar no canal, manda esse vídeo para quem você sabe que está querendo correr ou já corre, né? Se inscreve no canal, eu te agradeço. Deus abençoe.